Uma boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Érica, deputado Bispo Renato, todos os integrantes da mesa e a todos presentes. Inicialmente, agradecer o convite, dizer que a Defensoria Pública, por disposição constitucional, é a defensora de todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. E que essa vulnerabilidade ela é bastante acentuada ou totalmente acentuada em relação às pessoas que estão privadas de liberdade. O nosso núcleo de execução penal, a qual eu coordeno, nós temos 16 defensores públicos e uma estrutura com assessores, com estagiários, mas essa estrutura ainda é insuficiente para que a gente preste um atendimento de qualidade aos nossos assistidos. No ano passado, nós tivemos uma reunião com até então a minha colega de núcleo de execução penal, doutora Maria, antes dela assumir o cargo de defensora geral, e juntamente com todos os meus colegas defensores da execução penal, pedimos a ela que lotasse na Defensoria Pública, que fizesse gestões para lotar no nosso núcleo de execução penal, um defensor público que ficaria destinado exclusivamente a um objetivo: melhorar a situação de dignidade dos nossos encarcerados. A Defensoria Pública sempre tentou pautar a sua atuação até esse momento na área processual. Então, a Vara de Execução Penal tem 45 mil processos e não é nenhum exagero dizer que desses 45 mil processos a Defensoria Pública deve atuar em torno de 98%, o que chegaria aí acima, de 43 mil processos. Como defensor público da execução penal, eu recebo mensalmente 1.300 processos. E, de fato, com essa gama de trabalho, com essa carga de trabalho, a gente não podia se dedicar a algo que é imprescindível, que é buscar um mínimo de dignidade para aquela pessoa que está encarcerada. Mas, atualmente, nós contamos com o defensor público, o doutor Guilherme, que está aqui, e o nosso objetivo é que a gente, ouvindo a todos os órgãos do sistema, já instituímos, já havíamos instituído um relacionamento com o doutor Osmar, ex-subsecretário, e já conversando agora com o doutor Celso aqui no intervalo, antes do início da sessão, nós estamos pautando várias situações justamente visando a essa melhora da dignidade do preso. E temos certeza que, ao ouvir aqui vários dos representantes que até então falaram, nós temos muito trabalho a fazer. Eu normalmente não gosto de dizer que o sistema penitenciário do Distrito Federal é o melhor do Brasil. Eu digo que é o menos ruim, porque a qualidade que nós temos lá, ela é abaixo da crítica, é muito ruim. Então, a Defensoria Pública, ela está buscando e vai buscar, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer, nós vamos estabelecer uma rede, e nessa rede de política, que depende muito, efetivamente, daquele familiar que vai nos procurar a Defensoria Pública, depende muito da própria CESIP, a qual eu sempre digo que os agentes penitenciários são agentes abnegados pelas condições precárias de trabalho que eles têm, e até então o que nós conhecemos é que, de fato, eles exercem o trabalho no limite, mais até do que os defensores públicos, porque as condições são muito ruins. A superlotação carcerária é algo conhecido, já conhecida, a pouca estrutura de pessoal é algo também bastante conhecida, mas eu venho aqui hoje, em nome da Defensoria Pública, como coordenador do Núcleo de Execução Penal, dizer que a Defensoria Pública hoje vai fazer o seu papel buscando a dignidade desse preso, a dignidade dessa pessoa que, como bem disse aqui, cometeu um erro, mas merece ser tratada com o mínimo de dignidade. E se nós efetivamente não os tratarmos com dignidade, nós vamos ter como efeito o que nós temos hoje: várias organizações criminosas que surgiram no presídio e que nos atingem hoje aqui fora. Eu, estudando a execução penal, eu atuo na execução penal há 2 anos, fiz o meu mestrado na área de execução penal. Historicamente, eu ouvi falar no princípio da lese eligibility. Esse princípio da lese eligibility é o que vivemos hoje, por incrível que pareça, porque na época, na Idade Média, nós tínhamos a ideia de que o trabalho do preso deveria ser o pior trabalho daquele trabalhador que está aqui não encarcerado, que está aqui fora. E mais à frente isso passou a ser estendido, inclusive, para as próprias condições do preso.
sob o argumento absurdo de que, se as condições do presídio forem boas, as pessoas vão querer ingressar no presídio e vão cometer crimes. Infelizmente, com a crise do estado do bem-estar social, com a crise de intolerância que nós vivemos hoje, nós temos essa ideia arraigada na nossa sociedade de que o preso merece ser tratado de maneira indigna, que bandido bom é bandido morto. E eu sempre digo para os meus amigos, para aqueles meus familiares, o seguinte: nós não estamos livres de termos, ou nós mesmos, um dia ingressarmos no presídio, ou um familiar, um ente querido cometer um erro e está lá. E se a gente não tiver essa paciência, essa dignidade de inserir, de cuidar daquilo que a Constituição nos trouxe, que é tratamento humano ao nosso sentenciado, provavelmente um dia a gente vai poder sofrer isso também. Eu tenho aqui, só para finalizar minha fala, a Defensoria, nós recebemos um doutor da UNB, especializado, pós-doutor, especializado na parte de epidemiologia, e esse professor, ele está atuando com a gente. Fomos muito bem recebidos pelo Dr. Celso, porque, como todos sabem, ano passado tivemos uma crise, e essa crise sempre volta, de doença de pele nos presídios, e é evidente que essa doença de pele é causada por quê? Pelas péssimas condições que nós temos no presídio. Hoje, a Defensoria Pública está próxima a mover uma ação coletiva visando a instalação de chuveiros elétricos nos presídios. Chuveiros elétricos, na minha visão, é algo mínimo, porque de vez em quando, estamos vivendo esse momento, Brasília fica frio. E eu não acho que instalar um chuveiro com água quente é algo que constitui uma mordomia para o cidadão que está preso. E só como informação, nós temos hoje a certeza de que foram instalados chuveiros elétricos na PSM, na PDF-1, e na PSM onde foram encaminhados para lá os condenados, os condenados que a gente chama de condenados VIPs, que estavam na ala dos vulneráveis. Então, não achamos errado essa instalação de chuveiro, pelo contrário, nós vamos buscar para que esses chuveiros elétricos e esses vasos sanitários sejam também instalados em todo o sistema penitenciário do Distrito Federal. Muito obrigado.